Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Natália e estamos começando mais uma aula de Geografia para o 9º ano do ensino fundamental. Hoje iremos falar sobre a industrialização e as transformações do trabalho e ver algumas características que construíram a sociedade urbanizada e industrial que nós temos hoje. E você que está aí do outro lado, que tal já começar a aula apontando a câmera do celular para o QR Code que está na tela, para marcar a sua presença na aula de hoje? É muito importante a sua participação. A habilidade da BNCC que iremos trabalhar hoje é a de relacionar o processo de urbanização às transformações da produção agropecuária, à expansão do desemprego estrutural e ao papel crescente do capital financeiro em diferentes países, com destaque para o Brasil. Tendo como objetivo da aula compreender os processos de transformação no mundo do trabalho e na sociedade, através da Revolução Industrial. As cidades urbanizadas, que a maior parte das pessoas vivem hoje, com muitas empresas, polos industriais, com produção de inúmeros produtos e bens, e com a rápida comunicação que temos entre as pessoas do mundo todo, através da internet e de outras tecnologias, são frutos de profundas mudanças na sociedade, que começaram lá atrás, em meados de 1760, quando se deu início à Revolução Industrial no mundo, a princípio lá na Inglaterra, e que no caso foi a primeira delas. Mas naquela época elas ainda não imaginavam que teriam outras após essa. Essa revolução, ela trazia novas formas de produção e uma nova relação da sociedade com o trabalho e o consumo, contribuindo para que o capitalismo ele se consolidasse no mundo. Até aquele momento, a sociedade tinha uma forma de trabalho manufaturada, ou seja, os produtos eram feitos à mão e dependiam da habilidade que a pessoa tinha em criar e construir coisas. No início da Revolução Industrial, mudanças começaram a acontecer nas formas de trabalho. Com a chegada de uma máquina no processo de produção, o que antes era feito totalmente manual, agora tinha a ajuda dessas máquinas, que mesmo tecnológicas para aquela época, elas necessitavam dos operários para funcionar. A manufatura ia sendo substituída pela maquinofatura. E com isso a mão de obra foi diminuindo, já que mesmo precisando dela para as máquinas, era em um número menor do que se precisava antes, quando o trabalho era totalmente manual. Com o passar do tempo, você já pode imaginar. Muitos trabalhadores foram mandados embora. E além disso, aqueles que permaneciam tinham baixos salários, já que podiam ser facilmente substituídos, tendo em vista que não precisava mais ter grandes habilidades para trabalhar com as máquinas. Então, substituir o trabalhador era uma tarefa mais fácil. Foi nesse período que foi criada também a divisão do trabalho nas fábricas, que tinha o propósito do trabalhador fazer apenas uma função repetidas vezes. E dessa forma, o patrão, dono da indústria, conseguiu obter maior produção de mercadorias em um tempo reduzido, aumentando assim os seus lucros. Essa prática repetitiva foi chamada de Taylorismo. Em meio a todas essas mudanças, as paisagens urbanas também foram se modificando, e cidades se formavam por pessoas que trabalhavam ou que procuravam postos de trabalho nas fábricas. E cada vez mais, essas cidades foram dando lugar a mais pessoas e mais indústrias. E isso intensificou ainda mais com a segunda Revolução Industrial, que trouxe novas tecnologias e novos ramos de trabalho, com a chegada dos carros e das telecomunicações, e o aumento da utilização de matérias-primas como o petróleo e o aço. Todas essas mudanças intensificaram ainda mais a ampliação e construção das cidades e saída de pessoas das áreas rurais para as áreas urbanas. Mas espera aí, isso é muito familiar para você, não é? Por acaso o Brasil também não passou por isso? Sim,
Os modelos de indústria e formas de vida na Inglaterra repercutiram por todo o mundo, mudando toda a sociedade e como ela se organizava. No Brasil, o início da industrialização começou desde o período que o país ainda era uma colônia de Portugal. Porém, essa industrialização só ganhou força no início do século XX. E foi nesse mesmo século que transformações mais profundas aconteceram nas formas de trabalho brasileiras. Um grande marco foi o êxodo rural, que foi a saída em massa de grande quantidade de pessoas de áreas rurais para áreas urbanas, em busca de melhores condições de vida. E um outro processo que fez muita diferença para a chegada de pessoas nas cidades foi a Revolução Verde, que desenvolveu a indústria e as tecnologias do campo, se tornando cada vez mais mecanizada e atendendo às demandas da indústria. Vamos ver um vídeo para conhecer suas causas e consequências? Quem vai me ajudar nessa é a professora do Descomplica. Roda aí! Fala, galera do Descomplica! Tudo certinho com vocês? Eu sou Bruna Ciani, professora de Geografia, e esse Quer Que Desenhe traz um resumo sobre Revolução Verde. Esse é um assunto que estudamos em Geografia Agrária e fala sobre um processo de modernização que alterou profundamente o cenário do campo e as relações de trabalho rural no Brasil e no mundo. Gruda nesse vídeo, não perde nenhum segundo. Além de resumir rapidinho a Revolução Verde, deixamos um link na descrição com o mapa mental completo para download. Agora, vamos desenhar? A palavra revolução sugere um ato de transformação radical, de mudança significativa nas formas de organização de alguma estrutura prévia. De fato, a Revolução Verde significou uma ruptura nos meios de produção do campo. A Revolução Verde pode ser entendida enquanto um momento na história em que um conjunto de novas tecnologias impõe novas intencionalidades, levando à mecanização e modernização agrícola. Isso quer dizer que se antes tínhamos um cenário do campo mais tradicional, agora temos a chegada de um grande investimento de capital que altera as estruturas produtivas e as relações de trabalho da forma que se davam até então. Ela começa a acontecer a partir dos anos 50 em países mais desenvolvidos, mas se alastra nos países subdesenvolvidos a partir dos anos 60. Claro que com essa modernização, as tecnologias e investimentos vão chegando gradativamente no setor agrário dos países ao redor do mundo. Os fatores responsáveis por trazer esses novos insumos e modificações, no geral, são externos a quem de fato produzia no campo, significando a introdução do grande capital empresarial em espaços onde, até então, ele não estava presente. Mas que tecnologias foram essas que chegaram e mudaram tudo? Bom, devemos destacar o aumento dos insumos agrícolas, o maquinário e a biotecnologia. Insumos são todas as tecnologias empregadas na produção, como sementes resistentes, fertilizantes, produtos químicos para as características do solo, entre outros. O maquinário significa introduzir tratores, grandes máquinas de colheita e plantio, sistemas de irrigação automático em larga escala, enquanto a biotecnologia é uma área da ciência que estuda o desenvolvimento de seres modificados em laboratório, como as sementes geneticamente alteradas, os transgênicos, para aprimorar técnicas e garantir o cultivo em grandes quantidades em regiões onde até então eles não seriam possíveis. Uma grande motivação que justificou a expansão dessas pesquisas e práticas foi o aumento da população, uma vez que o conhecimento tecnológico seria e foi capaz de aumentar a quantidade de alimentos produzidos. Mas será que essa história acaba com o fim da fome e dá tudo certo? Bom, das consequências desse processo é importante destacar o grande aumento na quantidade de alimentos produzidos no mundo, que só foi viabilizado pela chegada dessas tecnologias. Por conta dessa produção em larga escala e aparato tecnológico, falamos que a Revolução Verde foi uma espécie de revolução industrial do campo. Essas tecnologias garantem a boa produtividade, permitindo a criação de gigantes estruturas produtivas para a exportação. Houve também o aumento da dependência na relação campo-cidade, uma vez que a tecnologia necessária acaba sendo produzida e idealizada nos espaços urbanos, assim como a demanda por alimentos também se concentra nessas áreas. É no meio urbano, portanto, que esse novo campo dispõe de verba, tecnologia, consumo, leis, pesquisa, decisões administrativas, incentivos do sistema financeiro, transportes e etc.
Outra consequência importante é a elitização do acesso à terra. Isso acontece porque com a chegada de novas tecnologias, há menor demanda por quantidade de mão de obra, uma vez que grande parte do serviço braçal é substituído pelo maquinário. O perfil da mão de obra para o trabalho rural passa a ser bem qualificada para pensar e lidar com as novas tecnologias. Outro ponto é que os pequenos produtores não foram diretamente incluídos ao acesso tecnológico, ficando impossível competir com essa nova estrutura produtiva. Essa competição levou muitos pequenos produtores à falência ou a vender seus pedaços de terra a esses novos agentes. O grande desemprego, portanto, levou a uma onda de êxodo rural, isto é, a saída do trabalhador rural para os centros urbanos em busca de emprego. Percebe a mudança do perfil do campo? Uma paisagem tipicamente rural hoje é muito diferente do que há anos atrás. Essa mudança de perfil do trabalhador rural e das formas de produção cria também o que chamamos de novas ruralidades. Logo, esse modelo vai gerar também um aumento da concentração fundiária que já era histórica e grave no nosso país. Obviamente, com essa grande estrutura produtiva, a produção de alimentos torna-se em larguíssima escala. Para plantar essas monoculturas, demanda-se enormes porções de terra, gerando uma quantidade de alimentos que pode e visa atingir os mercados internacionais. Nesse cenário de exclusão, podemos perceber que não é apenas o aumento da quantidade de alimentos produzidos que garantirá o fim da fome no mundo, uma vez que o acesso aos alimentos segue sendo regulado pelo acesso à renda. Os impactos ambientais nesse modelo são crescentes. O desmatamento de percentuais assustadores dos biomas, aumento gigantesco do uso de recursos hídricos e, consequentemente, conflitos por água, compactação do solo pelo peso dos tratores e maquinários, poluição e mortes por agrotóxicos. Perceberam no vídeo que a Revolução Verde transformou todo um sistema de produção? Muitas pessoas saíram de suas terras por não conseguirem competir com grandes produtores de alimentos, que, consequentemente, trabalhavam em prol das indústrias, com lavouras de produção em larga escala, como essa aqui. E podemos perceber que a indústria vai se tomando grandes proporções, vai crescendo, chegando também até as áreas rurais, que antes não eram vistas como um meio industrial. Dessa forma, com as tecnologias industriais e mudanças sociais ocorrendo, alguns trabalhadores foram se tornando cada vez mais escassos e até extintos, de acordo com a época e a sociedade de cada período. Como, por exemplo, o leiteiro, que hoje não são mais comuns em áreas urbanas, mas há algumas décadas atrás costumavam ser os principais responsáveis por levar o leite aos moradores da cidade. Mas com a chegada dos leites de caixinha e também do leite em pó, que são alimentos fabricados pela indústria, foram sendo cada vez mais escassos e hoje essa profissão é praticamente extinta. Os leiteiros, por exemplo, passaram por um desemprego estrutural. Esse desemprego, ele acontece devido a mudanças nas tecnologias de produção ou nas demandas da sociedade de acordo com o seu tempo. Assim como vários operários foram dispensados de suas funções de produção devido à utilização de máquinas, substituindo alguns de seus processos, como nós vimos aqui na Revolução Industrial. Um outro exemplo que também vimos na aula de hoje e que também pode ser definido como desemprego estrutural foi quando vários pequenos agricultores foram substituídos por máquinas no campo, com a chegada de maquinários e tecnologias na Revolução Verde. Dessa forma, o trabalho manual para algumas atividades já não era mais necessário. Como aqui o exemplo de uma mulher colhendo manualmente e aqui essa colheita sendo feita por tratores. Existem também outras formas de desemprego, como o desemprego sazonal, que ocorre em função da sazonalidade de determinados tipos de trabalho, como a agricultura, por exemplo, que acabam tendo variações nas demandas de trabalho de acordo com os períodos do ano. Trabalhadores rurais, como os cortadores de cana-de-açúcar e catadores de café, por exemplo, migram de uma cidade ou até mesmo
de estado para outro em períodos de colheita. Que tal agora fazermos uma atividade sobre o que vimos na aula de hoje? De acordo com o que aprendemos sobre a Revolução Industrial, como era chamada essa forma de trabalho aqui da imagem? E o que se difere dessa forma aqui de trabalho? Vou dar um tempo para você pensar e comparar as duas imagens. Imagem mostra uma forma de trabalho manufaturado, feito manualmente, de forma manual. E o que difere da segunda imagem é o ritmo da produção e o maquinário. A segunda imagem, ela possui um ritmo de produção acelerado, como nós podemos ver, manuseando uma máquina e fazendo o mesmo trabalho repetidas vezes. E isso é denominado como taylorismo, criado a partir da divisão do trabalho nas fábricas. Se lembrou? E você, já registrou sua presença na aula de hoje? Ainda não? Então faça isso agora mesmo, pois o nosso encontro está quase chegando ao fim e é muito importante a sua participação. Na aula de hoje, nós conseguimos compreender como o início da industrialização na Europa transformou toda a sociedade, modificando suas formas de vida e trabalho, criando novas demandas de produção e novas mercadorias, aumentando as tecnologias com o passar dos anos e criando formas de ultrapassar as barreiras urbanas e modificando também as formas de trabalho rurais. E como atividade para você fazer após a aula, pesquise por profissões que foram substituídas ou não existem mais hoje em dia. O que ocorreu para que isso acontecesse? Faça um vídeo de até 3 minutos com a sua resposta sobre o assunto e nos envie através do WhatsApp, que é o 27 9966 10 143. Estamos esperando a sua atividade. E não deixe de conhecer e acompanhar as redes sociais do Dever em Casa na TV, através do Instagram e Facebook, com o @Dever em Casa na TV, e também pelo site, que é o www.tvdeverencasa.com.br. Lá você encontra o banco de aulas para você rever ou ver alguma aula que perdeu e passou aqui na TV. Nesse QR Code você encontra todas essas redes sociais que eu disse e pode nos acompanhar. Espero vocês no nosso próximo encontro geográfico. E não esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos.